Depois que o Ethan partiu, os dias se passaram como em um sonho. O presente começou a se distorcer. Os minutos, as horas e os dias se desencadeavam em uma sequência estranha. Meandros confusos do tempo, apenas alguns momentos surpreendentes, cuja intensidade parecia um flash de máquina fotográfica, emergiam. O Ethan mal tinha desaparecido na floresta quando eu decidi que chegara a hora de fazer o que tinha vindo fazer quando abri a porta da mansão, pela primeira vez. Bom, da última vez que tentei descobrir mais sobre os meus pais vasculhando por aqui, não tive muito sucesso. Preciso me concentrar mais. Decidida a descobrir mais sobre meu passado, apesar do cansaço que me acompanhava, eu mergulhei nos vários papéis empilhados nas gavetas da escrivaninha. Percorri metodicamente os rastros de vida desses desconhecidos, que eram os meus pais. Entendi rapidamente que eles eram cientistas, mas suas pesquisas me interessavam menos do que quem eles foram. Uma receita manchada de torta de ruibarbo, um cartão com horário no cabeleireiro, uma lista de compras amassada, vários papéis inúteis que fizeram as minhas lágrimas rolarem. Eu estava sentado no chão, no meio desses vestígios de um passado que me tinha sido arrancado, deixando-me levar pela tristeza quando Vladimir entrou na biblioteca, mais agitado do que de costume. Você sabe onde o Ethan está? Ele foi ao Mundense? Ele não viu que eu estava chorando. Rapidamente, enxuguei as lágrimas. Por que você o está procurando? Não, ele não está no Mundense. Eu não sei exatamente onde ele está agora. Mas que diabos ele está fazendo? Espero que ele não tenha tido mais uma das suas ideias. Ele perceberá cedo ou tarde o que está acontecendo. Melhor que seja agora. Vladimir, você precisa saber. O Ethan partiu há alguns dias. Ele não está aqui. Na verdade, a ideia foi minha. O Ethan não aparecerá na mansão por um tempo. Ele precisava ir a um certo lugar para se sentir melhor. Ele decidiu, e é o que está fazendo agora. Ir aonde? Fazer o quê? Se sentir melhor em relação a quê? Ele foi resolver certos assuntos do passado para conseguir virar a página. Você deve ter notado que ele andava bem infeliz. Com você aqui, é loucura. O que vocês têm na cabeça? Por que você não tentou segui-lo? Você sabe a que ponto isso é perigoso? Jura? E por que seria perigoso? Ele ficará vários dias sem comer. O que acontecerá com ele se ele estiver longe de você e precisar alimentar-se? Ele não pode mais morder outra pessoa agora que você é o seu cálice. Vocês pensaram nisso? Claro, não somos burros. Ele encheu o tanque, como ele disse, antes de partir. E ele levou reservas, viu? Não precisa irritar-se. Se você acha que esse é o único problema, pode ser perigoso para você também. Nós não conhecemos bem os efeitos da distância entre um vampiro e seu cálice. Talvez você desmaie, fique doente e envelheça mais rápido. Sabe-se lá o que. Em todo caso, pelo que o Aaron falou, parece realmente ser uma péssima ideia. E eu imagino que você não tenha como encontrá-lo. Não, não tenho. Eu não faço ideia de onde ele está, nem do que está fazendo. Talvez a sua ligação com ele já esteja enfraquecendo. Essa situação é preocupante e eu não entendo porque eu não fui informado antes. É completamente irresponsável. Foi o Ethan quem decidiu, e eu apenas respeitei a sua decisão. Tudo aconteceu rápido demais. Ele decidiu de última hora. Eu tenho certeza de que tudo ocorrerá bem. A sua juventude não é desculpa para a sua inconsequência. Eu vou pedir pro Aaron ir atrás do Ethan. Não, é uma péssima ideia. Eu não vejo que impedir o Ethan de fazer o que ele quer para com que ele se sinta melhor. Nem como isso permitirá ao grupo de funcionar melhor. Mas e você? Eu peço que você não se preocupe comigo. Eu sei o que estou fazendo. Na impossibilidade de agir, você precisa permanecer aqui para que alguém possa estar ao seu lado se algo acontecer. Eu não tinha intenção de ir embora, sabe? Tenho coisas para fazer aqui. Bom, então eu me sinto na obrigação de deixá-la fazer o que você precisa fazer. Venha me ver se precisar de ajuda. O Vladimir saiu. Arrumei os papéis e subi para me deitar. Mas tudo estava confuso. De uma forma ou de outra, o dia passou, dando lugar à noite seguinte. Mais tarde, estava no pequeno salão com Rafael e a lareira, aqueci os meus ossos congelados. Senhorita? Senhorita, você está me ouvindo? Eu dizia que a sua voz está mais pálida do que a lua. Está tudo bem? Sim, está. Eu só estou perdido dos meus pensamentos. Não se preocupe. Você não está sentindo uma dilaceração horrível à medida que o Ethan se distancia?
Não tinha pensado nisso. Não, estranhamente estou bem. Até que eu me sinto bem disposta. Devo confessar que eu me sinto bem relaxada. Um pouco, acho, mas quase não sinto. Não. Eu acho que tomamos a decisão certa. Por enquanto, está tudo bem. Quando o Vladimir me contou, eu achei que você se sentiria arrasada e desabaria na cama, mas você está passeando por aí como uma andorinha na primavera. Todas as histórias do cálice que eu vi estão desmoronando diante dessa realidade tão banal. Sinto muito se estou bem? Eu não lhe desejo nenhum mal, senhorita. Só estou expressando a minha surpresa. Por favor, perdoe-me se eu o ofendi. O Rafael saiu. Eu fiz o que me parecia importante naquele momento. Talvez comer. Certamente dormir. Seguramente acordar. Na noite seguinte, eu estava na biblioteca silenciosa. Ou será que foi no dia anterior? Tinha decidido aproveitar um momento de tranquilidade para tentar entender melhor o Ethan, perguntando aos meus amigos de sempre. Antes de mergulhar na leitura, eu tentei me lembrar das pistas que o Ethan tinha deixado escapar nas raras vezes em que ele mencionara fragmentos do seu passado. Se eu aprender mais sobre o que ele viveu, sobre sua época, eu poderia lhe fazer várias perguntas. Pelo que eu percebi, essa é a melhor estratégia para que ele responda. Bom, então, o que eu sei sobre ele? Ele vem de um país do norte da Europa, mas qual? A Finlândia, a Noruega, a Suécia. Também sei que ele era médico, mas o que mais eu sei sobre isso? Ele se formou com menção honrosa pela Universidade de Helsinki. Ele nunca terminou seus estudos, não pôde. Seus pais preferiam que ele se tornasse professor, mas ele os desobedeceu. Quando ele me contou sobre as suas crises, ele também disse que participou da Segunda Guerra Mundial, e ele tinha murmurado outra coisa, esperando a próxima, eu acho. Enfim. Em um hospital de campanha, ele cuidava dos soldados que eram retirados do campo. Médico de urgência. Sua missão era cuidar dos feridos o mais rápido possível. Não, ele era soldado. Ele ajudava seus colegas, mas não tinha nenhuma função especial. Bom, não há nada demais, mas pelo menos tem algumas pistas para explorar. Eu mergulhei em um livro de história. Se o professor Bulliard visse isso. Seu nome também. Talvez ele fosse judeu. Posso investigar essa pista. Judeu, Finlândia. Olha, pelo visto, a comunidade judia finlandesa combateu ao lado dos nazistas. Como isso aconteceu? Então, o governo finlandês aliou-se à Alemanha nazista. Não aprendemos isso na escola. É horrível. Mas foi para defender-se da União Soviética, que tinha declarado guerra após uma divergência sobre as fronteiras. De qualquer forma, é sempre por motivos idiotas. Primeiro, houve a Guerra de Inverno, onde o país lutou sozinho. Depois, houve a Guerra da Continuação a partir de 1941. A União Soviética era um inimigo comum da Finlândia e do regime nazista. A aliança foi estratégica. Isso não a torna menos cruel, na minha opinião. Aqui está escrito que era a única maneira da Finlândia permanecer independente, que não houve intrusão da Alemanha nos assuntos de política interna. Então, concretamente, a comunidade judia não esteve em perigo e até participou da defesa do país, ao lado dos nazistas. Surpreendente, mas agora entendo melhor. Deve ter sido complicado para o Ethan saber que seu país estava correndo perigo, combater ao lado de soldados alemães. Eu me pergunto o que ele sabia sobre o regime do Hitler nessa época. Em todo caso, agora que entendo a situação um pouco melhor, poderei fazer perguntas, como foi durante esse período, mas também como ele viveu pós-guerra. Eu folheava as páginas, absorvido pelas explicações precisas e pelas nuances que eu não compreendia. O tempo passou tão rápido. Eu devo ter parado de ler e me perdido nos meus pensamentos. Precisava respirar, comer e dormir. Mais tarde, fui para o jardim respirar com deleite o ar fresco da noite. Eu me sentia bem. Tinha a impressão de reencontrar pouco a pouco quem eu fui e quem eu queria ser. Curiosa, alegre e maliciosa. Eu estava convencida de que a viagem do Ita era uma boa coisa e o futuro me parecia cada vez menos terrível. Eu estava sorrindo para as estrelas quando Aaron chegou, limpando a garganta desajeitadamente para indicar sua presença. Boa noite, Nick. Não achei que a encontraria aqui, mas estou feliz em vê-la. Como você está? Estou com saudade do Ethan, mas nada sério. Estou ótima, por enquanto. Estou bem. Você está melhor do que eu imaginava. Que bom.
Nós ainda não tivemos a oportunidade de conversar desde que ele partiu. Você parecia ocupado ou perdido nos seus pensamentos todas as vezes que a encontrei. Talvez tenha a impressão de que o Ethan partiu ontem. O tempo está passando tão rápido, mas sabe, você pode me interromper. Você queria perguntar algo? A reação do Ethan à sua, tudo isso é estranho demais para mim. Mas o fato de o Ethan não ter avisado não me deixa surpreso como Beliate, nem chocado como Vladimir. Afinal, é a cara dele fazer isso. Só que eu não consigo entender. Não vejo como desenterrar o passado, ainda mais sozinho, ajudará em algo. Na verdade, você está curioso, não é? Podemos dizer que sim. Eu também me pergunto o que acontecerá quando ele voltar. Como ele voltará para o nosso grupo. Ele não partiu para ir contra vocês, nem contra mim. Ele partiu por ele. Ele se sentirá melhor quando voltar, tenho certeza. Veremos. Não previmos nada. Tudo que ele viveu durante a guerra, todas aquelas atrocidades. Você sabia que ele foi soldado durante a Segunda Guerra Mundial? Eu entendo que isso ainda o persiga. Isso explica seu gênio. Eu não sei o que ele contou pra você, mas é verdade que a guerra muda as pessoas. Vamos pra guerra pensando que nos tornaremos heróis e voltamos partidos, sem humanidade. Você também combateu durante alguma guerra, Aaron? Sim, muitas. Inclusive na mesma que o Ethan, e outras, muitas outras. Todos primitivos e estúpidos, mas nós nunca tocamos no assunto. Como você fez para superar? Você tentou esquecer? Você voltou ao lugar do combate como ele? Eu acho que simplesmente deixei o tempo agir. Eu me lembro que no começo foi difícil abandonar minhas ilusões de grandeza. Mas eu não acho que me tornei como Ethan, sempre irado contra o mundo inteiro. Eu não sei porque ele é assim. Nem todos que conhecem a guerra se tornam amargurados. É por isso que eu me pergunto como ele se sentirá quando voltar. Talvez você tenha uma ideia? Pelo que entendi, às vezes, um cálice e seu vampiro compartilham sensações. Jura? Talvez isso se desenvolva com o tempo, porque por enquanto eu não sinto nada. Eu realmente não faço ideia. Não é nem um pouco o nosso caso. Eu tenho certeza de que tudo correrá bem. Como você sabia disso? Você já teve um cálice? Não, mas encontrei outros cálices, muito brevemente. Vladimir pesquisou um pouco também, mas os relatos são tão contraditórios que estamos perdidos. E quando quis tocar no assunto com o Ethan, ele me mandou pastar. Não insisti, a escolha é dele. Eu acredito, é a cara dele fazer isso. Em todo caso, vejo que não sou a única a me preocupar com o que acontecerá. Ele faz parte do grupo, apesar de ter tendência a não percebê-lo. Então, obviamente, eu me preocupo com ele. Enfim, veremos. Vou deixá-lo em paz. Boa noite. A conversa acabou, nós fomos cada um para um lado. Será que permaneci lá fora ou voltei para a mansão? As horas seguintes voaram. Eu estava no banheiro penteando delicadamente os meus longos cabelos, quando meu coração disparou inexplicavelmente. Eu me olhei no espelho e vi lágrimas rolarem pelo meu rosto sem entender porquê. Era como se houvesse um abismo em mim, que absorvia tudo. A calma que o banho me proporcionou, o bom humor da noite clara, as risadas que dei com o Ivan. Tudo desapareceu e uma escuridão implacável que até então eu desconhecia me invadiu. Eu tinha a impressão de que nada mais existia além da dor que me fez desabar no chão frio. O que está acontecendo? Por que eu não consigo mais respirar? Ethan, será que algo está acontecendo com ele? Tentei entender o que estava acontecendo, mas até os meus pensamentos foram devorados pelo buraco negro que crescia no meu coração. Recomponha-se. Vamos, levante. Força. Não se mova. Respire e vai passar. Primeiro, assore o nariz. Depois veremos. Uma coisa de cada vez. Eu continuei no chão e abandonei o peso do meu corpo e a dor do meu coração. As crises de choro me sacudiam, e assim como um navio em uma tempestade, eu não podia fazer nada. Então, de repente, assim como chegou, a dor passou. A minha respiração voltou ao normal, as lágrimas cessaram, e eu retomei a consciência do mundo. Tive a impressão de estar rodeada por um tumulto enorme, mas tudo estava silencioso ao meu redor. Então as perguntas chegaram como uma avalanche. Ethan, será que ele morreu? Será que foi isso que eu senti? Ou será que foi outra coisa? Se eu pudesse me libertar, eu ficaria tão feliz. Não, não é possível. Ele ainda está vivo. Espero que ele esteja bem e que nada tenha acontecido com ele.
Tentei procurar as respostas em mim, mas nenhuma certeza emergia das águas agitadas do meu coração. Cansada, eu voltei rapidamente para a realidade do cotidiano. O tempo passou como um rio que corre na primavera e eu me deixei levar à deriva sem prestar atenção. A dor que tinha me dominado no banheiro não voltou e o Aaron me convenceu a treinarmos juntos. Bom, o que ele está fazendo? Ele me disse no começo da noite que eu deveria aprender a lutar caso eu encontrasse o assassino, mas não sei se é realmente por causa disso. As medidas que eles tomaram devem ter funcionado, porque eles não mencionaram o assassino novamente. Eu acho que é mais para me manter ocupada. Não posso dizer que não seja amável, mas bom, eu não estava entediada. Você já está aqui. Muito bem, vamos poder começar imediatamente. Você pegou a pistola? Mostre-me, por favor. Uma Walter? PP. Leve, manejável e semi-automática. Você conseguirá aprender a usá-la sem dificuldades. Eu sei que ele tem uma Late também. Eu me lembro que ele me disse que é uma arma eficaz, mas que nunca lhe deu sorte. Enfim, vamos para a floresta. Eu preciso mirar, é isso? Como eu seguro a pistola? Assim? Você está vendo a árvore ali? Bom, digamos que é o seu alvo. Depois, quanto à sua posição, você é destra? Então segure a arma com a mão direita. A outra serve de suporte. Pronto, assim. Segure firme e estabilize. E como eu miro? Eu fecho um olho? Primeiro, afaste as pernas, com o pé esquerdo ligeiramente adiante. Depois, alinhe os dois visores e feche o olho esquerdo. Perfeito. Tente atirar. Ai, é uma sensação estranha. Na verdade, é difícil. Nada mal para uma iniciante. Você tem a postura certa. O resto é uma questão de prática. Você teria algum conselho na hora de atirar? E o que eu devo fazer para não correr o risco de me machucar? O que mais você poderia me ensinar? Limpe a pistola. Só mire no alvo e só carregue-a quando precisar. É o principal. Durante várias horas, o Aaron permaneceu paciente ao meu lado, sem dizer muita coisa, enquanto eu repetia os mesmos movimentos incansavelmente. Pouco a pouco, eu encontrava a concentração e o equilíbrio necessário antes que a bala atingisse a árvore com um barulho assustador. Quando a noite clareou, eu comecei a ter cada vez mais dificuldade em controlar a tremedeira dos meus braços, em manter uma respiração regular e em esvaziar a mente. Você está começando a ficar cansada. Não foi nada mal para minha primeira sessão. Com um pouco de sorte, o Ethan estará presente na próxima. Ele saberá explicar melhor do que eu. Vamos para casa. Então, o que você achou da sua primeira sessão de tiro? Foi estranho. Não sou acostumada a sentir esse tipo de sensação. Eu me sinto menos fraca. Eu gosto disso. Eu acho que não é minha praia, mas talvez eu tente novamente. Eu entendo. Você deveria descansar. Um bom dia de sono é importante para o aprendizado. Você tem razão. Eu estou morta. Eu não achei que seria tão cansativo assim. Obrigado pela ajuda, Aaron. E bom dia. Como a chuva que chega de repente, o cansaço me invadiu. Com frio e exausta, eu me arrastei até a mansão. As horas passavam rapidamente, tanto durante o dia quanto durante a noite, sem que eu percebesse. A vida na mansão tinha se tornado meu cotidiano, na saúde ou na doença. Às vezes, eu pensava em ir embora, mas as palavras do Ethan ainda pairavam sobre mim. Eu repensava com frequência no momento que eu tinha me sentido como uma boneca de pano, quando ele tinha decidido que eu desmaiaria, e isso me aterrorizava. Além disso, eu estava sempre ocupada, aqui e ali, na biblioteca onde Rafael se perdia em longos discursos, ou no jardim onde Vladimir solicitava meus serviços cada vez mais, como ele o dizia com tanta elegância. Mas a cada pausa, a onda de perguntas voltava com mais força. Eu estava comendo tranquilamente quando, de repente, uma avalanche de perguntas tomou conta de mim e levou o pouco de apetite que eu tinha. O que aconteceu no banheiro? Eu me senti tão mal. Mas se o Ethan estivesse morto, eu saberia, não? Será? Todo mundo diz o tempo todo que eu deveria sentir uma ligação, mas eu não sinto nada. É como se algo não funcionasse entre nós. Talvez algo tenha dado errado quando ele me salvou. Talvez nós não sejamos tão ligados assim. Em todo caso, ele já partiu há várias noites e eu estou bem, sem sombra de dúvidas. Enfim, na maior parte do tempo. Se eu não for realmente o cálice dele, talvez ele não precise de mim. Se não estivermos ligados, será mais fácil me livrar dele. Quer dizer que poderemos ficar completamente em pé de igualdade.
Bom, eu não consigo comer mais nada. O sol já vai nascer. De qualquer forma, é hora de dormir. Eu estava subindo as escadas quando a porta atrás de mim rangiu, seguida de silêncio. Nada de risadas, nem observações, nem boa noite. Eu sabia quem era. Meu Deus. Jesus! Cara é essa? Sim, sou eu. Voltei. Você sentiu a minha falta? Não achei que você fosse voltar hoje. O tempo passou devagar. Você fez o que queria fazer? Eu bem que achei que eu vi a porta. A uma hora dessa só podia ser você. Como você está? Com uma cara horrível. Depois a gente conversa. Preciso dormir e comer primeiro. Muito bem, parece que é o mesmo item de sempre. Jura? A mansão inteira vai aparecer? Eu estive ausente por algumas noites, só isso. Fingiam que eu sou uma criança voltando da casa dos avós. Não, porque até uma criança não teria ido embora estupidamente sem dizer nada como você fez. Você não sabia que tipo de riscos correria, sem contar o perigo que você impôs ao seu cálice. Francamente, estou com preguiça para sua lição de moral. Amanhã, se você quiser, você poderá descarregar a sua frustração. Mas agora, só quero um bom banho. Como estou feliz em ouvi-lo. Por acaso, alguém aqui teve a presença de espírito de louvá-lo pelo seu périplo corajoso? Alguém aqui disse a que ponto enfrentar seus demônios é difícil, e a que ponto nós estamos orgulhosos de você por travar essa batalha? Agora conte-nos suas aventuras. Não omita nenhum detalhe, somos todos ouvidos. Ah, certo. Então realmente todos estão a par. Maravilha, Nick. Você dedurou tudo que eu lhe confiei, não é? Ela não me disse nada. Meu Deus. Droga, não dá pra deixar um cálice sem ser vigiado por algumas horas sem que ela faça alguma merda. Eu não sei o que você fez durante todo esse tempo, mas parece que você não aprendeu a ser educado. Eu não disse nada além do necessário, já que você não fez. Espero que você saiba que você não controla as minhas palavras. É verdade, eu deixei cuidar disso. Não posso culpá-lo. Sinto muito. Enfim, em tempos normais, não gosto de jogar conversa fora e as reuniões de família não são a minha praia. Mas como a viagem de carro nas costas é ainda pior. Se vocês quiserem dizer algo, deixaremos para amanhã. Isso serve para você também, Nick. Nós veremos amanhã. Agora eu não tenho forças. Durmam bem, façam o que quiserem. Eu vou me deitar. Aff, ele não mudou nem um pouco. Continua o mesmo. Não termine a sua frase. Verá. Ele acaba de voltar de uma viagem longa. Vamos dar o benefício da dúvida a ele. Afinal, ele já pediu para o deixarmos em paz várias vezes. Além do mais, não se pode esperar por um milagre. Esse negócio de as pessoas mudarem de um dia para o outro só acontece nos filmes. Talvez tenha ajudado, talvez tenha piorado, mas não poderemos perceber os efeitos da viagem imediatamente. Beriat, aconselhando-nos a esperar. Nunca pensei que ouviria isso. Você realmente espera que ele esteja melhor, não é? Como todos nós, principalmente a Nick, pelo que entendi. Sim, não vejo a hora de conversar com ele. Bem ou mal, eu não estou nem aí. Se eu soubesse o que estou sentindo, seria óbvio. Claro que eu quero o bem dele, por que eu não iria querer? Que pergunta absurda. É sinal que chegou a hora de ir dormir. Nós teremos todo o tempo do mundo para conversar nos próximos dias. Bom dia a todos. Um após o outro, os vampiros desapareceram com uma palavra de motivação, enquanto o sol nascia, e alguns segundos depois eu estava só. Entrei no meu quarto ao mesmo tempo que me dei conta de que tinha acabado de acontecer. O item tinha voltado, são salvo. Eu não senti que ele estava chegando, e não parecia ter mudado. Deitada na minha cama, eu tentava me convencer de que algo nele tinha despertado, e pouco a pouco, o mecanismo do seu coração começava a funcionar novamente. Mas será que algum dia ele parou completamente? Repensei no que vivemos juntos e cada vez mais eu via raios de luz na escuridão. Talvez ele não tivesse sido tão terrível quanto imaginei. Eu vagava pelos caminhos tortuosos da minha mente, quando encontrei o sono por acaso. No mundo dos sonhos, eu encontrei os mesmos medos, em forma de monstros horríveis e situações impossíveis. Eu acordei com um susto quando
O sol acabara de passar para o outro lado do horizonte. Meu corpo estava tenso e o meu fôlego curto. Ué, alguém está batendo na porta. Será que é o Ethan? Você está acordado. Perfeito. Estou morta de fome. Vou deixá-la se vestir e nos encontramos no banheiro, como de costume? Pelo visto, não foi uma verdadeira pergunta, visto como ele fechou a porta. Mas eu estou ansiosa para obter respostas. Então vamos. Eu acho que essa é a primeira vez que ele bateu na porta. Quando eu abri a porta do banheiro, vi o Ethan, que olhou rapidamente para trás. Seus traços demonstravam cansaço e ele parecia exausto. Eu sorri para ele como se ri diante do perigo para tomar coragem. Eu tentava me convencer de que podia enfrentar esse ritual infernal mais uma vez. Como sempre, o banheiro estava frio e meu predador impaciente. O local do meu suplício era imaculado, mas uma ponta de amargura pairava no ar. Até que enfim, você demorou. Eu não tenho todo o tempo do mundo, sabe? Eu não demorei. Você acha isso porque está com fome. Só isso. É verdade. Estou morto de fome. Aliás, eu vou mordê-la no pescoço. Se você não se importar, será mais rápido. Espere, antes que você me morda, eu tenho perguntas. A viagem, como foi? Você está me zoando? Eu acabei de dizer que estou morto de fome. Você quer jogar conversa fora? Eu quero saber, e eu o conheço. Se você comer, você sairá sem me dizer nada depois. Então não, de jeito nenhum. Se você quiser comer, terá de me contar. Simples assim. Ele precisa aprender a confiar em mim. Preciso saber, para saber como reagir, o que devo fazer. Além do mais, ele pode esperar mais 5 minutos. Você é um saco. O meu estômago está roncando. Você está abusando. Ouça, eu prometo que lhe contarei depois. Mas primeiro preciso me alimentar. Bom, ele não está de mau humor. Não vou provocá-lo mais. É bom ele cumprir a promessa. Ele nem protestou. É bom sinal. Como resposta, eu mostrei meu pescoço e dei um passo para frente. Ele veio para cima de mim sem hesitar e suas presas cravaram a minha pele macia sem dificuldade. Uma sensação de dormência me invadiu e as lembranças de todas as mordidas vieram à superfície da minha consciência. A dor e o prazer, o controle e a entrega. A intensidade e a leveza, todas as emoções opostas se misturavam e eu me deixei levar. Quando Ita soltou seus lábios da minha pele formigante, a tensão baixou e eu vivi um instante de silêncio interior antes do vampiro quebrar o encanto desse momento especial. Ah, como é bom! Há tempos que não me sinto de tão bom humor. Não há como negar, o sangue armazenado não tem o mesmo gosto, mesmo que bem conservado. Então as reservas que você fez foram suficientes? Você pôde se alimentar assim? Não tive escolha. Não posso mais ir morder outra pessoa se quiser. Eu não tinha muitas reservas, mas fiz como pude. E eu estou acostumado com o racionamento, sabe? Não é a primeira vez na vida que me privo para sobreviver. Então, e a viagem? Você não escapará. Conte-me, como foi? Você encontrou o que estava procurando? Não se preocupe, eu prometi. E eu cumpro as minhas promessas, sabe? Eu fui de carona até a Alemanha. Francamente, não foi fácil. Mas bom, é melhor para um vampiro do que o trem ou um avião. Para que não vejam isso, você sabe que essa não era a minha pergunta, não é? Eu não sabia que um vampiro podia se sentir enjoado com os transportes. Não, não é por isso. É para poder viajar à noite. Não há muitos transportes durante a noite, principalmente nessa época do ano. Mas correu tudo bem. Dormi em hotéis baratos durante o dia. Tem vários hotéis assim na Baviera. Você foi para a Alemanha, é o que você disse? Mas eu achei que você fosse finlandês. Você fazia parte do exército do Hitler? Por que você foi para a Alemanha? Você conhecia alguém lá? Como você foi parar na Alemanha durante a guerra? Eu só estava cuidando da minha vida quando as SS me localizaram. O tom do Ethan era seco e frio, e sua voz mal atravessava o silêncio espesso do banheiro. Ele me olhava fixamente, mas não me via. Localizaram? Isso tem a ver com o diretor do hospital que você convenceu a evacuar antes dos bombardeios? E ele recusou a cruz de honra, não é? Como ele se chamava? Skornik? E era a cruz da guerra. É possível que eles tenham me localizado naquele momento. Não sei.
mas eu devia ter calado a boca e ficado no meu canto. Entre isso e as minhas tentativas de usar perfusão, eles viram que eu poderia ser manipulado, e o fizeram. Eu tinha acabado de operar um cara, tinha ido dormir há 5 minutos quando eu vi alguém na minha barraca. Ele disse para sair, normal. Achei que iriam me buscar para outra urgência. Mas não, eles me pegaram pelos pés e pelas mãos. Me amordaçaram e me colocaram no porta-malas de um carro. Eles tiveram de fingir que eu estava morto. Entre a quantidade de macabeus e o fato de ninguém me esperar em casa, não foi muito complicado. Eles nem tiveram muito trabalho a me escolher. Eu não tinha nada de especial, eu era a solução mais fácil. Deve ter sido horrível, mas esse tão frio, indiferente. E quando isso aconteceu? Os nazistas, eles estavam na Finlândia porque era a guerra da continuação? Ethan, não consigo nem imaginar. Era outono de 1943, pronto. Por isso fui para a Alemanha. Enfim, já respondi a sua pergunta? Então mexia um pé após o outro, e suas mãos se entrelaçavam. Pouco a pouco, ele se aproximava discretamente da porta. Droga, se ele está dizendo isso é porque quer se safar. Ele tentará ir embora sem me dizer mais nada. Não é possível. Diga-me, o que os alemães queriam com o sistema de perfusão? Na verdade, não. Você não me disse onde exatamente. A Alemanha é um país grande. Em 1943, já era quase o fim da guerra. No fundo da Floresta Negra, em um prédio enorme onde eles construíram um laboratório secreto. Não consigo nem imaginar o que você viveu. Um centro de pesquisas. Eu não sabia que eles tinham isso, mas faz sentido. Afinal, eu sei que eles fizeram experiências. Eu li que a pureza da raça ariana era uma ideia estabelecida. Pelo que sei, eles estavam fazendo pesquisas sobre bombas atômicas. Pelo menos na formação de médicos na Alemanha. Para mim, as experiências que me obrigaram a fazer tinham a ver com sangue. Eu tentei dizer que não era especialista. Tentei encontrar todo tipo de desculpa, mas nada funcionou. E também entendi que não tinha escolha. Quando alguém lhe diz que você não fizer o que lhe pedem, você morrerá. Você para de bancar o esperto bem rápido. As palavras do Ethan soavam como tiros de pistola no ar úmido. Por trás do seu ar de desprezo, eu podia ver a dor que ele tentava conter. Ele não parece querer me dizer como se sente. Não vou forçá-lo, mas pelo menos eu posso conhecer a sua história. Que tipo de experiência? Algo que se parecia com o que você já tinha feito? No começo eles me disseram que eu precisava criar uma solução sintética idêntica ao sangue para usar em perfusão. Todo dia tinha uns caras, nunca os mesmos, que vinham controlar o meu trabalho. Eu não avançava, não conseguia. Mas percebi que eles não entendiam nada. Eram gorilas de jaleco. Eu não sei o que eles esperavam de mim. Às vezes eles me batiam sem motivo, às vezes eu tinha uma porção a mais. Eu não entendia. Enfim, não durou muito. Você disse que isso foi no início. Agora eu entendo melhor porque você não estava bem. Que estranho eles pediram para você fazer isso. Por que não usar sangue simplesmente? Sei lá. Talvez eles tivessem um plano naquele momento. Talvez fosse apenas uma nova forma de tortura. Nunca saberemos. Permaneci assim por vários meses. À medida que o tempo passava, eles me davam outros dados, números em pedaços de papel. Eu os comparava com os meus resultados, mas não entendia nada. Fazia o que sabia fazer às cegas. Eu via que eles esperavam algo, mas eles não me diziam tudo. Só percebi depois de muito tempo. Só então, meu cérebro quis aceitar a ideia absurda. Eles estavam testando em criaturas poderosas, que se regeneravam ao absorver o sangue de outros seres vivos, ou seja, vampiros. Eu achei que as criaturas míticas do imaginário nazista eram os lobisomens. Eu não sabia que havia esse tipo de superstição. Eles sabiam, eles conheciam o mundo da noite. Você já era vampiro nessa época? Pois é, as forças ocultas fascinavam os membros do partido nazista, mas as caças aos vampiros eram frequentes. Enfim, de tanto tentar obter informações, acabei sabendo que alguém no governo tinha ouvido falar que a União Soviética estava tentando formar um exército de vampiros. E a Alemanha nazista queria fazer a mesma coisa? Na verdade, não. Eles queriam principalmente saber se era possível, se eles seriam surpreendidos por esse exército, e as pesquisas sobre os vampiros foram provavelmente tão extensas quanto as pesquisas dos comunistas.
Mas o negócio deles era os lobisomens. Eles queriam desenvolver um exército enorme. Eu tive acesso a alguns documentos. Era uma estratégia sólida, a longo prazo. Ele está tão desapegado. Ele se esconde por trás dos acontecimentos. Preciso entender o que isso significou para ele. E o seu papel nisso tudo? Qual era? Eu estava longe de ser o único a fazer pesquisas no centro. Certamente haviam outros. Além disso, nem todos faziam a mesma coisa. Eu via que alguns estavam felizes por estarem ali, afinal não estavam presos, com seus sorrisos predadores e sua suposta superioridade. Eu queria vomitar nos seus sapatos bem engraxados. Mas eles não me deixavam conversar com eles. Eu tinha minha cela para dormir, no máximo 4 horas por noite, e a minha jaula era transparente para trabalhar. Eles acabaram lhe dando instruções mais precisas? Sim, eu precisava determinar se era possível criar vampiros em cadeia, para ver se a concorrência estava falando sério. Um dia, do nada, eles me deram base de pesquisa para fabricar um soro que servia para transformar os homens. Eu sempre me perguntei o que aconteceu com o cara que fez a base da pesquisa. Provavelmente mataram. Ninguém podia saber demais. Então você tinha que continuar as pesquisas para tentar fabricar um tipo de vampiro? É isso? Pois é. Eu não sei se eles capturaram um vampiro vivo ou não, mas eles pareciam saber do que estavam falando. Além disso, eles queriam principalmente que eu criasse uma vacina ao mesmo tempo que o soro. Como você fez as experiências? E por que você o fez? Por que você obedeceu? E você achava que era possível? Eu não sabia, mas eu me perguntava se era. Traziam homens para mim e eu administrava as doses de remédio. E eu calava essa voz em mim que questionava o que estava fazendo. Me diziam... Eu tentava me convencer de que eles tinham sido julgados culpados e condenados à morte, que eles tinham escolhido ter uma segunda chance submetendo-se às experiências. Era verdade? Você conversou com eles? Eles estavam drogados quando chegavam, e eu era vigiado de perto quando dava qualquer coisa a eles. Além disso, não tive oportunidade. Todos morriam, em mais ou menos tempo, gritando mais ou menos forte. Credo. Eu não sabia o que dizer. Me sentia sufocada e eu permanecia impassível. Ver a natureza humana diferente faz isso com a gente. Enfim, agora você entende o que realmente somos. Pior do que animais e melhor do que ninguém. Não só nos escondemos por trás da moral quando é interessante para nós, mas somos seres sanguinários, cruéis. Você é um monstro. Deve ter sido horrível ver tudo isso. Eu não sou assim. Enfim, durou muito tempo, mas eu não saberia dizer quanto. Uma repetição de horror sem fim, até que se tornou normal, aceitável. E um dia, um dos guardas chegou com um garotinho. No começo eu não entendi. Disse que ele não tinha que fazer nada lá, para o guarda levá-lo para casa. E quando ele me disse que era a nova cobaia, arregalei os olhos. Foi como se tivessem me tirado de um devaneio, como se tivessem jogado um balde de água fria na minha cara. Foi naquele momento que eu soube que não o faria. Eu não decidi nem pensei no assunto. Eu simplesmente não podia fazê-lo. Improvisei uma desculpa dizendo que estava em fase de análise ou algo do tipo, que eu não precisaria de cobaia antes do dia seguinte. O cara pareceu irritado, mas foi embora sem dizer muita coisa depois de colocar o garoto na jaula. Ainda vi a camiseta do prisioneiro anterior e ele se agarrou nela. O garoto não olhava para mim, não me respondia. Passei o dia inteiro andando em círculos, pensando o que eu podia fazer, como explicar para ele. Você não temeu pela sua vida? Você queria se redimir, não é? Você pensou nas consequências? Claro que sim, estava morto de medo. Teria cagado nas calças, mas não podia. Não podia fazer isso com uma criança. Eu não queria machucá-lo. Além disso, acabei tendo outra ideia. E se eu destruísse as minhas pesquisas? E se eu destruísse todas as pesquisas do centro? Talvez fosse um golpe decisivo na guerra. Talvez o exército de vampiros da União Soviética, que os comandantes nazistas temiam tanto, ganhasse. Eu tinha abandonado a ideia de sobreviver, mas salvaria alguém, uma criança cujo nome eu nem conhecia, e eu ajudaria a combater o mal. Eu morreria, mas morreria como um herói. E alguém em algum lugar se lembraria do que eu tinha feito. Eu tinha muitas ilusões, era muito arrogante. Sua voz secou como uma fonte milenar de onde se tirou água demais. Seus ombros estavam curvados, mas nenhuma lágrima escorria pelo seu rosto. O que você fez? Você conseguiu salvar a criança? É melhor eu me calar. Um dos guardas veio me buscar para as minhas horas de descanso. Eu peguei seu molho de chaves. Não me pergunte como. Eu só me lembro do suor escorrendo pelas minhas costas, do cheiro do perfume que seguia seus passos. Em seguida,
Só me lembro de vomitar no vaso ao lado do banco que eles chamavam de cama, mas eu não parei. Eu saí, vaguei pelos corredores, havia maçaricos, peguei 2. Eu só ouvia a batida irregular do meu coração. Tinha um gosto de sangue na boca. A cada rendido, eu me assustava. Estava tudo escuro, eu não via nada. Mas encontrei a minha sala de pesquisa e abri a jaula. Tive medo de que o garoto gritasse, mas ele não disse nada e não se movia. Mexa-se, pequeno. Você precisa sair daqui, ir para longe. Corra, corra, por favor. Ele começou a falar sozinho. Ele está tendo uma crise, mas precisa saber. Custe o que custar. Olha só, estou indo. Você pode sair. Isso, assim. Sim, adeus. E agora? Agora queimarei tudo. Destruirei todas as minhas pesquisas. Eles não saberão de nada. Nada do que eu descobri. Isso aqui, sobre os lobisomens, a sala do lado, os tubos. Preciso quebrar os tubos. Mais nada, rápido, mais rápido. Tudo queimará. Você não me vencerá. Eu não deixarei você me capturar. Eu prefiro queimar do que voltar a falar. Nunca mais. Não, não. Soltem-me. O que vocês querem injetar em mim? O soro? Não tem mais. Destruí tudo. Não pode ser. O garotinho, o que ele está fazendo aqui? Não, vocês não têm o direito. Não. Injetem o soro em mim, mas não nele. Por favor, nele não. Ele não sobreviverá. Ninguém nunca sobreviveu. Não, pobrezinho. Você está se retorcendo de dor e logo, logo você estará morto por causa de mim. Em breve será a minha vez. Eu sei. Eu sinto meu sangue ferver. Estou vendo os meus cabelos embranquecerem. E o meu corpo. Ele. Ah. Essa dor. Eu peço. Eu suplico. Façam-na parar. Ah. O Ethan desabou no chão como uma estátua de neve que derrete no sol. Ele estava curvado, todo encolhido. Tadinho. Seus membros tremiam incontrolavelmente, e a água saía da sua boca enquanto ele soluçava, quase sufocando. Suas unhas ficavam em sua pele como para arrancá-la, e ele puxava os cabelos, arrancando tufos. Ethan, está tudo bem. Eu estou aqui. Respire, acalme-se. Respire e continue contando. Acabou, Ethan. Acabou. Eu achei que morreria naquele momento. Teria preferido morrer. A criança estava morta. Um dos caras de jaleco ria, então seu sorriso congelou. Eu vi um buraco vermelho no peito dele. Soldados chegaram, gritando em russo. Eles saquearam tudo, tudo. Eu não conseguia me mexer. Eles devem ter pensado que eu estava morto. E eu ouvi. Eu logo entendi que as ordens eram de executar todo mundo. E o barulho das metralhadoras contra o cimento, e os corpos caindo. O fogo ateou e eu rastejei. Rastejei até fora do prédio e continuei rastejando na lama. Havia corpos por todos os lados e o barulho de botas estalava no pavimento. As minhas roupas, a minha pele contra o arame farpado, caíam em um fosso. Ainda havia os removedores de neve, pelo que me lembro. Os removedores brancos e o sangue vermelho. Eu tinha sobrevivido. A criança estava morta. Eu tinha matado tantos homens que nem conseguia contá-los. Mas eu tinha sobrevivido. Ethan desabou, sentado no chão, com as costas contra a banheira. Ele abraçava os joelhos e se balançava de um lado para o outro, como uma criança. Quando ele terminou de contar sua história, as lágrimas começaram a rolar sem parar. Naquela hora, ele parecia tão amedrontado, perdido, inofensivo. Tenho vontade de abraçá-lo. Não quero tocá-lo nesse estado. Eu poderia acariciar seus cabelos. Eu aproveitei o fato de já estar agachado ao seu lado para colocar o braço em volta dos ombros dele. Ele recuou por instinto, mas depois repousou a cabeça no meu ombro. Seus soluços eram tão fortes que me faziam vacilar. Nós permanecemos assim por um instante, antes das palavras voltarem lentamente. Eu tinha 24 anos. 26 anos quando eles me transformaram em vampiro. Eu não vi nada, não vivi nada. E eu sacrifiquei a minha vida por nada. Quem eu queria salvar morreu. O combate que eu queria começar já tinha terminado. Eu risquei tudo, apostei tudo, perdi tudo. Teria sido melhor se eu não tivesse feito nada, se não tivesse agido. Ser covarde teria sido benéfico. Se o ano era 1945, então o Hitler acabara de se suicidar e a Alemanha nazista estava desabando. Os soldados russos eram os que vieram libertar o país, é isso? Libertar. Alguns dos nossos salvadores eram tão horríveis quanto os nossos torturadores. Mas não me surpreende. Afinal, o homem é o predador do homem. Eu não devia ter sido deixado por morto, nem abandonado sozinho. Eu não devia ter me tornado uma criatura horrível. Eu não merecia isso, mas a justiça não existe. São histórias que contamos para esquecermos que estamos sós. Definitivamente sós.
O Ethan permaneceu imóvel por um instante, enquanto retomava o fôlego e acalmava sua respiração. Depois ele se levantou, saiu do banheiro sem dizer uma palavra. Eu não tentei detê-lo. Não era a hora. Tudo o que soube, preciso de tempo antes de saber como usá-lo. Ele precisa de tempo. E eu também. Há muito que processar. Depois de uma história dessas, acho que também preciso ficar sozinha. Eu ergui os olhos na direção da janela. Percebi que um dia cinza aparecia timidamente no céu. Eu estava cansada demais para encontrar as palavras certas. Exausta demais para pensar. A razão gritava que eu fosse dormir, que haveria outras razões para isso. Ao chegar no meu quarto, desabei na cama e dormi com roupa e tudo. Eu tinha a impressão de ter vivido séculos em algumas horas. Eu sonhei que fugia de um fogo que devorava tudo por onde passava. Eu sonhei que meu corpo se rasgava e que eu me transformava. Eu sonhei que queria morrer. Quando eu acordei, o meu cérebro tentou imediatamente colocar ordem nas palavras que se acumularam no meu coração na noite anterior. Ethan, ele foi capturado, fez experiências em homens para que se tornassem vampiros, certamente inocentes. Ele se recusou a fazer nenhuma criança. Ele tentou destruir suas pesquisas. Eles o apanharam. A criança morreu diante dos olhos deles. E eles injetaram um soro nele, mas nele funcionou. Logo depois, soldados invadiram o laboratório, mas ele conseguiu escapar. Que horror. Ele está longe de ser a vítima da história. Eu não sei o que fazer. É tão complicado. Mas onde anda ficar ruminando tudo isso sozinha? É melhor eu ir vê-lo. Talvez ele queira conversar sobre isso. Eu preciso conversar sobre isso. Eu abri a porta, mas a biblioteca estava ocupada. O Rafael estava lendo, sentado confortavelmente em uma poltrona, enquanto o Vladimir estava inclinado sobre uma cadeira com um pano na mão. Você está atrasado, Ivan. Eu limpei, mas você não se safará tão facilmente da próxima vez. Sou eu. O que você está fazendo? Tirando a poeira. Era o trabalho do Ivan, mas pelo visto ele achou que tinha algo melhor para fazer. Como sempre, é tudo eu nessa mansão. Estou começando a ficar de saco cheio. É verdade que eu não ajudei muito. Prometo que me esforçarei. Se você quiser, eu posso limpar. E o Rafael, o que ele está fazendo? Eu já cumpri minha tarefa. Eu não serei de muita ajuda com esta. Enfim, só me resta esse canto e eu não quero passar a noite inteira fazendo isso. Por favor, não ande no amontoado de poeira. Está bem, já entendi. Vou embora. Até mais tarde. Ethan, eu estava procurando você. Será que... Vamos deixar as coisas bem claras. Ontem eu vacilei. Não deveria. Mas eu conto com você para duas coisas. Primeiro, calar a boca. Segundo, parar de tentar ficar falando sobre isso novamente. Você conhece a minha história. Eu nunca tinha contado pra ninguém. Mas isso não quer dizer que eu quero conversar sobre o assunto. Eu entendo. Não direi nada. Eu só queria que você soubesse que estou aqui se você precisar de mim. Talvez hoje não. Veremos outro dia. Mas aqui preciso perguntar. Você tem certeza de que está bem? Quero dizer, com as crises e tal. Você não me verá mais babando feito um cão raivoso, se é o que quer saber. Eu acho que as crises passaram. Que ótima notícia. Você não parece ter certeza. Nem encontrá-lo fritando no sol. E como exatamente elas desapareceram? Como em um passo de mágica? Não, é com as fobias, sabe? Ou as alergias. Você se expõe pouco a pouco ao que lhe faz mal e depois se acostuma. Acaba passando. Enfim, imagino. Não consigo entender. Como você fez isso? Você não pode tomar remédio, nem... Eu voltei ao laboratório, ou o que resta dele. É incrível que a ponta da natureza retoma o que é seu por direito. Enfim, permaneci lá por um tempo. Algo se dissolveu em mim. Eu vi que era passado. Não sei como explicar. Eu entendi. Não digo que não teria o maior prazer em matar um por um dos que me fizeram sofrer se ele estivesse na minha frente. Mas entendi que não posso. Não posso mudar o passado. Ele está respondendo, sinceramente, sem me mandar pastar. Prova disso é o fato de que ontem eu pude conversar com você sobre isso. Eu nunca teria feito isso antes. Nunca. Então você se sente melhor desde que voltou? Que eu saiba, o médico aqui não é você. Além disso, são perguntas idiotas. Francamente, você acha que voltar para uma mansão e ficar aqui trancado o tempo todo em um lugar onde ninguém me suporta é um prazer para mim?
Sabe, há pessoas que gostam de você aqui. Você realmente não sabe ver a vida de maneira positiva. Eu não sabia que você gostava de viajar, viver sem laços. Nem o Beliate me suporta mais. Eu percebi, sabe? Mas sinceramente não quero conversar. Já deu pra mim. Não vou insistir, mas tampouco quero desistir. Bom, se você não quer conversar, será que você quer jogar uma partida de xadrez comigo? Sim, por que não? O tabuleiro está ali no canto. Você fica com as peças brancas? Está bem, vou ficar com as pedras pretas para variar. Ok, como da última vez. O Ethan começou a partida agressivamente e as minhas peças no tabuleiro já tinham sido reduzidas a meados. Ele comeu 4 peões e um cavalo. Então me recompus e pouco a pouco o alcancei. Eu jogava com cuidado. Comi seu bicho de uma torre. Os golpes e os contragolpes encadeavam-se com fluidez, quando de repente, enquanto meu braço estava no ar, o Ethan recuou sua cadeira e jogou as peças do tabuleiro no chão. Ai, parece uma criança. Já deu. Não adianta nada. É ridículo. A sua voz ressoou como uma tempestade no céu azul. A ira estava estampada no seu rosto vermelho e nos seus olhos arregalados. Que horror! Sem nenhuma explicação, ele foi embora como um raio enquanto eu colocava minha dama na mesa com cuidado. Esse aí não sabe perder. Nunca vi ninguém assim, a não ser eu. Talvez, às vezes. Enfim. Ele pode ter desabafado, mas está pior do que antes. Ele remexeu em tantas coisas nesses últimos dias. São tantas lembranças voltando à superfície. Ele poderia se abrir comigo. Não entendo, Af. Como ele é irritante. Bom, respire, calma. Não adianta ir vê-lo. Talvez eu possa ir tocar um pouco de piano para espairecer. Ou comer algo. Eu mal tinha me sentado e meus dedos mal tiveram tempo de percorrer as teclas quando ouvi gritos vindo do andar de cima. O que está acontecendo? Alguém se machucou? Rápido. Não aguento mais você, Ivan. Você mal consegue andar em linha reta e quer fingir ser um vampiro. Você é um pardo para todos aqui. Um inútil que só me faz perder tempo. Saia daqui. O que... Que algazarra é essa? O que está acontecendo? Eu sinto muito. Eu esbarrei no Ethan sem querer e... Claro, pronto. Agora começa a chorar. Ele prefere dar desculpas esfarrapadas, mas era só ter prestado atenção. Eu não entendo qual é o problema. Claro que não, e você nunca entenderá. Ah, não aguento mais nenhum de vocês. Vou embora. Ele precisará parar com essa mania de recusar o diálogo. Não podemos viver juntos assim. Eu sinto muito, a culpa é minha. Eu estava indo à biblioteca e não prestei atenção. Venha comigo, Ivan. Vamos conversar lá embaixo. E você, Nick, não se preocupe, isso acontece. Nesse momento um pouco demais, mas resolveremos o problema juntos. Boa noite. Nossa, depois de tudo isso, se eu realmente quiser tranquilidade, a melhor solução será o meu quarto. O cômodo estava frio. Eu estava tremendo apesar de estar andando em círculos no quarto, e tinha a impressão de que nunca me aqueceria. O que deu no Ethan para reagir assim? Está claro que ele não está melhor. Será que é o seu passado que tanto atormenta? Ou será que é outra coisa? Ontem tive a impressão de que ele começara a fazer o luto, a acalmar-se. Eu esperava que ele se sentisse melhor. Talvez seja outra coisa? A mansão? A vida aqui? Mas eu sinto a mesma coisa. Eu me ocupo, mas nada faz sentido. Eu ando em círculos na mansão. Será que passarei o resto da minha vida assim? Entre 4 paredes? Com 6 pessoas? O que acontecerá comigo? O que o Ethan fará? Quais são as nossas opções? Enquanto me deixava levar tranquilamente pelo desespero, eu sentei na cama. Eu tentava olhar para o futuro, mas eu só vi uma névoa cinza e densa. O sono me pegou desprevenido assim que começou a amanhecer. Eu estava pensando no Ethan. As últimas noites, assim como as primeiras, tinham sido um caos, mas cada vez mais eu navegava confortavelmente durante a tempestade. O Ethan não é fácil, mas eu gosto da dificuldade, e tinha a impressão de que algo entre nós crescia pouco a pouco. Eu entrei no mundo dos sonhos com um sorriso nos lábios, pronta para o próximo desafio. Ai, finalmente. A imagem. Ai, tadinho. Ele tá tão bonitinho aqui. É isso.